Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 29 de novembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 50. É isso mesmo, já estamos no capítulo 50 do livro de Salmos, tá certo? Mas antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, bem rapidinho, curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. E eu também quero aproveitar aqui para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite na Evo, na nossa igreja, nós vamos ter a quinta e última ministração da série Mantenha-se Focado. Nesse mês de novembro nós estamos estudando sobre o poder do foco, tá? Toda quarta-feira na nossa igreja a gente vem aprender a palavra de Deus. Eu costumo dizer que é o nosso curso de teologia na igreja, né? De quarta-feira, na verdade, é um culto de ensino, tá? Diferente dos cultos de domingo, que é culto de celebração. Então, quarta-feira é focado no ensino da palavra de Deus. Temas, nós escolhemos um tema, né, mensal, e a gente discorre, trabalha e estuda esse tema o mês inteirinho, tá bom? Você que é de outra cidade ou de outro país, você pode acompanhar pelo Evo TV, pelo nosso canal no YouTube, o Evo TV, tá certo? Você que é de São Paulo, esteja conosco presencialmente. Você que ainda não veio na igreja, nós estamos na região do Butantã, Avenida Eliseu de Almeida, número 985, tá certo? Próxima estação de metrô, São Paulo, Morumbi. Hoje, às 20 horas, quinta e última ministração da série Mantenha-se Focado, onde eu vou te ensinar bastante sobre o poder do foco. Bom, dei aqui os avisos, os recados, já pedi para você curtir, comentar e compartilhar. Vamos ao nosso estudo de hoje, o Salmo 50, nós estamos aí na terça parte, né? Hoje nós vamos encerrar a primeira de 3 partes, né? Do livro de Salmos. O Salmo 50, ele é um salmo curto, de 23 versículos, tem salmos bem menor, tem salmo bem menor do que esse, mas vamos lá. Esse salmo aqui é um salmo de Asaf, o texto já começa dizendo assim, salmo de Asaf: Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo de um lado ao outro da terra. Deus brilha lá em Jerusalém, a cidade perfeita, de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz: reúnam-se aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo e como sinal ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz: escute meu povo, que eu vou falar, vou ser testemunha contra você. Povo de Israel, eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros, das suas fazendas, nem dos bodes, nem dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus também, os milhares de cabeça de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo o que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo que nele há também. Por acaso preciso comer carne de touros ou beber sangue de bode? Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Porém Deus diz aos maus: que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e nem aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam 2 vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando os seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas e eu fiquei calado, por isso pensaram que era igual a vocês. Porém agora vou repreendê-los, vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Bom, tá aqui a leitura do texto bíblico de Salmo, capítulo de número 50. A versão que a gente lê aqui no Evolução Diária é a NTLH. Tá bom? Então vamos lá. A Bíblia diz, né? Esse salmo diz que o escritor é Asaf, aquele que escreveu o Salmo de número 50. Asaf, na verdade, era uma espécie de líder de louvor da sua época, é isso mesmo, né? Nesse tempo, aqui era o tempo de Davi reinando, e Asaf era uma espécie de líder de louvor. Eu vou usar uma linguagem
para facilitar o seu entendimento. Hoje nós temos um líder de louvor, então ele era um dos levitas que cuidava ali do louvor, era um dos 3 mais importantes do louvor daquela época, que cuidava do louvor no templo, né, da adoração. Não se chamava louvor na época, era adoração. Tá bom? Ele deixou um forte legado referente à adoração da sua época. Então o Salmo 50, ele vai falar ali, tá? Vamos discorrer agora aqui sobre o Salmo. Ele fala sobre a justiça de Deus, a importância da obediência, a importância de obedecer os mandamentos do Senhor. O Salmo começa com uma declaração de Deus que convoca a terra e os céus para testemunharem a sua justiça. Ele afirma também que não é necessário sacrifícios de animais, nem nada disso. Na verdade, ele quer um coração que obedeça, que o tema e o obedeça. Aí nos versículos seguintes, Deus vai exortando os israelitas a se arrependerem dos seus pecados e a viverem uma vida justa diante de Deus. Ele também vai lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas e que conhece a todos, inclusive os seus pensamentos mais ocultos e todas as suas ações no dia a dia, tá? Ele também adverte que serão julgados, o povo vai ser julgado pelo seu pecado. E o Salmo termina com uma promessa de que Deus salvará as pessoas justas, e ele afirma que eles verão a sua salvação e que serão protegidos de todos os seus inimigos. O Salmo 50, então, ele é um salmo muito importante porque ele vai nos ensinar a respeito, ele nos ensina literalmente sobre a natureza de Deus e toda a sua justiça, né? É Deus, a criação e tudo mais. Quando ele diz assim, os gados são meus, né? São tudo meu, como é que vocês podem me dar alguma coisa? Ele nos lembra de que Deus é santo também e que devemos viver de acordo com a vontade de Deus. Existem 4 pontos chaves aqui no Salmo de número 50 para facilitar o seu entendimento, que são eles. Primeiro, Deus é o Criador de todas as coisas e conhece todos os nossos pensamentos e ações. Tá? Então o primeiro ponto aqui, chave do Salmo número 50, se eu puder dividir em 4 pontos específicos, tá? Para facilitar a sua vida. O primeiro é que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele conhece os nossos pensamentos e ações. O segundo é que Deus não precisa de sacrifício de animais, mas sim de um coração que o tema e o obedeça. O terceiro é que os israelitas deveriam se arrepender dos seus pecados para viver uma vida justa. E o quarto, que Deus diz que os justos serão salvos por ele, tá? Então o Salmo 50 é um salmo que pode nos ajudar a crescer na fé e a viver de uma forma mais sábia, com sabedoria aqui nessa terra, tá bom? Então vamos agora aqui para a aplicação prática. O que a gente pode extrair desse texto para o nosso dia a dia, né? O que a gente pode extrair desse texto aqui para colocar em prática e a gente viver a vida que Deus tem sonhado para mim e para você. Então, na verdade, o que Asaf aqui está querendo trazer à tona, ou melhor dizendo, o que Asaf está fazendo aqui é colocar Deus no centro da vida das pessoas, né? Ele está dizendo o seguinte, que nós precisamos entender que Deus é o centro das nossas vidas. Então ele está ensinando que Deus não pode ser esquecido e ele precisa ser o alicerce, ou seja, a base da vida de qualquer pessoa. Se você quiser viver uma vida com Deus, você precisa estar no centro da vontade de Deus. Se eu pudesse resumir tudo isso aqui, tá? Eu resumiria literalmente nessa frase. Asaf estava querendo mostrar para o povo, né, da sua época, que Deus deveria estar no centro da vida desse povo. E isso é muito interessante porque domingo passado eu ministrei justamente sobre isso aqui na nossa igreja. Foi um culto de muito poder, um culto muito bom, extraordinário assim na presença de Deus. E na verdade muitas vezes nós colocamos Deus em segundo plano nas nossas vidas. Nós deixamos Deus de lado, nós esquecemos Deus no quartinho da bagunça das nossas vidas, né? Eu disse que a gente acaba deixando Deus sempre ali no quartinho dos fundos, a gente nunca traz Deus para o centro das nossas vidas. E foi interessante que eu usei como exemplo a história da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, não sei se você sabe, quem estava no domingo conosco na nossa igreja ouviu a ministração, tá? Mas vamos lá, deixa eu trazer aqui a história para você entender. A Arca da Aliança, ela ficou 60 anos fora do tabernáculo. Olha só que interessante, a Bíblia diz que ela ficou 60 anos na casa de um judeu chamado Abinadab. E literalmente a Arca da Aliança ficou jogada no quartinho dos fundos da casa desse rapaz. E pasmem, o tabernáculo continuava funcionando normalmente, ou seja, o tabernáculo ele foi construído por causa da arca. Olha só que interessante, o tabernáculo ele só foi construído por conta da arca. A arca, por conta da arca,
né, o tabernáculo ele precisava ser construído, que era literalmente para fazer sentido, ou seja, a partir da arca vem o tabernáculo, mas sem a arca lá, sem a presença de Deus, que a arca representa a presença de Deus, o tabernáculo continuava funcionando como se nada tivesse acontecido. E olha só que interessante, era como se naquela época culto tivesse virado protocolo, era como se cultuar a Deus pudesse acontecer com ou sem ele, era como se Deus fosse apenas um utensílio, um objeto da igreja que podia ser levado para qualquer lugar, a qualquer hora, sem ninguém perceber que ele já não estava mais ali. 60 anos se passam, né? Nesse meio tempo o povo pede um rei, Deus levanta um rei conforme o desejo do povo, Saul, que reina sem a presença da arca. Na verdade ele nem se importa em resgatar a arca, ele nem quis saber aonde estava a arca, até que chega um rei chamado Davi, né? Deus levanta Davi, e quando Davi ele começa a reinar, então a primeira coisa que ele faz é mandar buscar a arca, e ele devolve a arca ao tabernáculo, de onde ela jamais deveria ter saído. Agora olha só que interessante, a arca era a peça central do tabernáculo. A partir da arca, como eu disse, era construído o tabernáculo, e a partir daí todo o acampamento era estabelecido. Então a arca, que tem a representação da presença de Deus, né? E até aqui a gente já consegue identificar o que Deus está querendo comunicar com o povo. Olha só que interessante, é como se Deus estivesse dizendo assim, para tudo na vida existe uma ordem natural, a ordem natural das coisas, tá? Então a arca tem que estar no centro das nossas vidas, a presença de Deus é a base, o centro do seu povo, e a partir dali todas as coisas vão sendo acrescentadas. O que a gente pode observar aqui? Duas coisas muito importantes. Primeiro, enquanto a arca era o centro da presença do povo de Deus, o povo não era derrotado. Enquanto a arca era o centro da presença, não tinha muralha, nem rio, nem mar, nada que impedisse a vitória do povo. Ou seja, enquanto a presença de Deus é o centro das nossas vidas, as portas do inferno elas não prevalecem. Mas quando o povo tira a arca do seu devido lugar, eles se tornam presa fácil para os seus inimigos. Então, como eu disse, Davi, ele foi lá resgatar a arca, ele resgatou e trouxe, mas antes dele trazer a arca, ele teve uma primeira tentativa, e uma tentativa frustrada, ou seja, ele não consegue trazer a arca, ele vai na casa de Abinadab, busca a arca, no meio do caminho acontece uma fatalidade, né? A Bíblia diz que o carro de boi que estava transportando a arca tropeça numa pedra e a arca vai cair. Uzá, um dos levitas de Davi, vai tentar segurar, toca na arca e morre. Davi fica extremamente frustrado, por isso eu disse, né, uma tentativa frustrada. E aí Davi ele fica extremamente frustrado porque o levita ele tentou com uma melhor da intenção trazer a arca, mas é interessante que nem sempre a melhor das intenções é a intenção correta, né? Então é mais ou menos assim, querendo fazer a coisa certa, mas do jeito errado. Então existia-se uma forma correta de se transportar a arca, e Davi ele não tinha esse conhecimento e transportou de uma maneira errada, e aconteceu essa fatalidade, a morte de um dos levitas e tudo mais. E aí a arca, antes de chegar novamente ao tabernáculo, ela fica na casa de uma outra pessoa aí, chamada Obed-Edom, né? Então a arca fica ali durante 3 meses na casa de Obed-Edom. Mas sabe o que é interessante? Que quando a arca chega na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que a arca ficou só 3 meses ali na casa dele. E durante 3 meses aconteceu coisas extraordinárias na vida de Obed-Edom. Estudiosos dizem que a mulher de Obed-Edom era estéril. E quando a arca estava dentro da casa dele, ela engravidou. A Bíblia diz que Obed-Edom era um camponês, um homem pobre. E a partir do momento que a arca está na casa dele, ele se torna um dos homens mais ricos da sua região. E isso em apenas 3 meses. Agora, olha só que interessante. 60 anos que ficou na casa de Abinadab, nada aconteceu. Por quê? Porque Abinadab deixou a arca guardada no quartinho dos fundos, ou seja, não valorizou, não colocou a arca da presença de Deus como base, como centro da vida, não valorizou, né? Então Asaf está tentando ensinar o povo a valorizar a presença de Deus, coloca Deus aí, sabe, como centro da sua vida, aqui no Salmo 50. Eu estou trazendo à memória essa ministração que eu preguei no domingo na igreja, porque é literalmente isso que Asaf está tentando dizer, e eu quero clarear aqui o seu entendimento. Então, moral da história, para a gente finalizar: quem valoriza a presença de Deus colhe os frutos, colhe os acessos extraordinários que somente a presença de Deus pode proporcionar na sua vida, tá? Então fica aqui a dica, uma instrução para você: coloque a sua vida, ou melhor dizendo, coloque a presença de Deus no centro da sua vida, coloque a sua vida ali na presença de Deus, sabe? Construa a sua vida a partir da presença de Deus, né? Como base
da sua própria vida, e assim você poderá construir uma vida de sucesso. Então, se você quer viver uma vida de sucesso, uma vida de paz e prosperidade, coloca Deus no centro, coloca Deus como a base, como o alicerce da sua vida. Em outras palavras, é literalmente o que o Salmo 50 diz, né? Asaf tentando trazer o povo a construir uma base, um relacionamento de intimidade com Deus, e aí por isso eu trouxe esse ensinamento em cima da minha ministração de domingo passado. Então que você possa, em nome de Jesus, construir uma vida, né, sobre essa base, sobre essa presença de Deus, porque assim você consegue viver aquilo que João 10:10 diz. Jesus diz: eu vim para que vocês tivessem vida e vida em abundância. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo de Salmo concluído com sucesso. Finalizamos hoje o Salmo capítulo 50, finalizamos aqui a primeira das 3 partes, né? Dividindo aqui 150 salmos, então os 50 primeiros já foram. Amanhã a gente já começa a segunda parte dos Salmos, e aí a gente vai a todo vapor aqui estudando esse livro tão maravilhoso, né? O Salmo de hoje nos ensinou que nós precisamos construir a nossa vida a partir da base que é a presença de Deus. Glória a Deus. Vamos agitar as redes sociais bem rapidinho. Se você ainda não curtiu, comentou e nem compartilhou, faz isso agora em nome de Jesus. Tira um print da tela, posta também, me marca para eu repostar em nome de Jesus. Te espero hoje à noite na Evo para mais uma ministração da série Mantenha-se Focado, e amanhã novamente aqui às 7h40 para mais uma evolução diária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te desejo muita saúde, paz e prosperidade.